Então, continuando nossos estudos, é isso aí, a situação do homem, do ser humano em relação a essa realidade espiritual realmente, né? É dramática. Nós vimos, estudamos sobre os pecados, as suas consequências, e o homem precisa de ajuda. Eu e você, nós precisamos de ajuda para resolver essa situação. E graças a Deus existe ajuda, né? O Deus que nos criou não nos deixou nessa situação para viver e simplesmente morrer e pronto, né? Não é assim. Não é assim. Existe uma solução. A questão é, você está disposto a alcançar essa solução? Ela é a melhor que existe. Ela é acessível a todas as pessoas no planeta. Ela não é uma coisa difícil, uma coisa impossível. É uma coisa extremamente fácil e acessível. E é algo que eu e você podemos fazer. Então, o abismo entre Deus e o homem foi resolvido através de Jesus. Por isso que Jesus veio aqui até nós, conhecer nossa realidade e se ofereceu por nós. Então, Deus dá a salvação. De que maneira? Por meio de Cristo. Não existe outra maneira. Não existe outro caminho. Não existe outro Salvador. Unicamente por meio de Cristo. Por ser justo, Deus não tem a obrigação de salvar os pecadores. Ele criou, ele poderia ter criado a gente e dizer, olha, vocês vão viver aí, morrer e pronto, sejam felizes. Eles estão condenados justamente por terem desobedecido à lei. Só os inocentes que obedeceram perfeitamente à lei de Deus merecem as bênçãos da salvação, não é isso? Mas, com base nesse ponto de vista, o mundo inteiro está condenado, porque todos pecaram, não existe ninguém inocente. Deus, entretanto, ele não é só justo, mas também ele é cheio de amor e misericórdia, né? O nosso Deus é cheio de amor e misericórdia. Vamos ver essas passagens de Romanos e 1 João. Romanos capítulo 11, versículo 22, vai dizer assim: Considerai, pois, a bondade e a severidade de Deus para com os que caíram, severidade, mas para castigo, mas para contigo a bondade de Deus, se nela permaneceres. De outra sorte também tu serás cortado. Então, devemos considerar a bondade de Deus. Senão, não tem solução, né? Vamos perecer. E 1 João, né? A carta do apóstolo João, já no finalzinho aí do seu Novo Testamento, eu vou abrir aqui também. 1 João capítulo 4, versículo 8, que vai dizer: Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Então, Deus não está querendo que ninguém pereça, né? E é exatamente isso que vai dizer o apóstolo Pedro em sua carta. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9, ele diz: Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada, pelo contrário, ele é longano para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Está vendo? Deus não quer que ninguém se perca, ele quer que todos cheguem ao arrependimento, todos. Mas sim que todos os homens sejam salvos, né? É isso que Deus quer. Também a mesma coisa a gente encontra na carta de Timóteo. Na carta de Timóteo. 1 Timóteo, no capítulo 2, versículo 4, vai dizer: o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Olha, isso é o que Deus quer, né? A pergunta é, isso é o que você também quer? Porque se for, parabéns, você está no caminho correto. É isso que Deus quer. Jesus quer salvar o homem, ele quer abraçar o homem, Jesus quer trazer o homem de volta. Só que ele não pode fazer isso trazendo as pessoas a pulso, né? A pessoa tem que ir de livre, espontânea vontade, a pessoa tem que querer. Eu quero seguir a Deus, eu quero fazer as coisas corretas, né? Eu quero viver uma vida simples, mas uma vida que eu saiba que eu estou fazendo aquilo que Jesus quer, porque um dia ele vai voltar. E quando ele voltar, eu quero estar com ele, não é isso? Então, esse é o ponto principal. Como pode Deus ser justo, que vai ter que castigar o pecador, exigir perfeita obediência e castigo do pecado, mas ser ao mesmo tempo misericordioso e oferecer salvação ao pecador? Como é que pode isso? Ele vai ter que castigar o pecador.
E como é que do outro lado ele vai também ser misericordioso e salvar? A resposta em Jesus Cristo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. Então lembra aquele abismo que nós vimos, né? Então note aqui que existe uma ponte, né? E a ponte que conduz o homem até Deus é Jesus. Preste bem atenção, não é nenhuma igreja, não é nenhuma religião, não é nenhum sistema religioso, é simplesmente Jesus Cristo. Qual a religião que pode trazer o homem para Deus? Chama-se Jesus Cristo. Essa é a verdadeira religião que eu e você temos que seguir. Não existe outro nome, não existe outro sistema, entende? Olha, esqueça o sistema que os homens criaram, né? Catolicismo, protestantismo, espiritismo, islamismo e tantos que... Esqueça isso, esqueça. O caminho é Jesus. Você precisa de Jesus. Eu preciso de Jesus. Somente Cristo está habilitado para ser o mediador do homem para as bênçãos da salvação. Só Jesus. 1 Timóteo 2, 4 a 6, como nós vimos uma parte, mas deixa eu ler mais completo, né? A partir do versículo 4, ele vai dizer: o qual deseja que todos os homens sejam salvos, chegue ao pleno conhecimento da verdade, porquanto há um só Deus, olha aí, ó, um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Então, só Jesus é o nosso caminho. Ele é o único caminho. Só através de Cristo o homem pode aproximar-se de Deus e ser aceito por ele. João 14,6, Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega ao Pai a não ser por mim. Já pensou que afirmação? Ninguém chega a Deus a não ser por Jesus, a não ser por ele. Jesus disse isso. Colossenses 3,17 vai dizer: e tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, faça em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus e Pai. Mas como Deus dá a salvação através de Cristo? Né? De que maneira? De que maneira chega essa salvação? Então, seu único sacrifício foi suficiente para salvar o homem de todos os seus pecados. Lemos isso também em Hebreus, capítulo 7, versículo 27, né? Que diz assim: que não tem necessidade, como os sumos sacerdotes, de oferecer todos os dias sacrifícios, primeiro por seus próprios pecados, depois pelo do povo. Por quê? Fez isso uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu. Jesus, uma vez por todas, fez um único sacrifício. Não carece mais de sacerdotes para fazer sacrifício. Então vejamos abaixo as bênçãos que Deus tem para oferecer aos que se achegam a Jesus e querem decidir se tornar cristãos. Então o ponto aqui é decidir se tornar um cristão, um seguidor de Jesus. Essa é a verdadeira religião, seguir a Jesus Cristo. Quem vai voltar nos tempos finais? Jesus. Quando vai ser, não sabemos, pode ser até hoje, né? Pode ser amanhã, pode ser a qualquer momento, mas ele vai voltar, é Jesus que vai voltar, então é a ele que eu tenho que seguir. Então nesse estudo bíblico, nós não estamos inventando igreja, nós não estamos falando em criar uma nova igreja, em abrir uma igreja, né? Vamos abrir uma igreja, nada disso, né? A igreja já existe, né? A igreja já existe. O caminho é Cristo. Quando muitos seguidores de Cristo se reúnem, que devemos ter essa comunhão, então nós formamos uma igreja, no sentido espiritual bíblico. Então, primeiro ponto, Deus concede perdão por meio de Cristo. Chegamos a Jesus com nossas culpas, né? Nossos pecados. Chegamos a Jesus com nossos problemas. Mas é Ele que vai nos dar o verdadeiro perdão. Deus pode perdoar o pecador porque Jesus cumpriu a exigência da lei em ambos os aspectos: perfeita obediência e castigo para o pecado.
Todos os homens merecem castigo, mas Jesus Cristo viveu a vida perfeita que o homem não conseguiu viver. Aquela vida certa, de fazer as coisas certas para Deus. Quem consegue? Ninguém consegue. Jesus conseguiu. Jesus viveu. Então ele está dizendo agora, você fica comigo e o que eu fiz vale para você. Entende? 1 Pedro capítulo 2, versículo 22. O qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca. Quem foi essa pessoa que viveu na terra e não cometeu pecado? Jesus Cristo. Tornou-se assim o primeiro homem que não mereceu o castigo do pecado. Mais ainda, Cristo morreu na cruz como criminoso comum e sofreu realmente o castigo do pecado. Por quê? A vida perfeita de Cristo e sua morte imerecida fizeram com que Deus aceitasse a morte do seu Filho como castigo exigido pela justiça por causa dos pecados dos outros, nos casos os meus pecados e os seus pecados. Então Jesus foi lá e o preço que era para a gente pagar, a morte que a gente deveria ter, a condenação que a gente deve ter, ele recebeu em nosso lugar. E é isso que diz 1 Timóteo capítulo 2, lembra que nós lemos há pouco, né? Versículos 5 e 6. Então, Cristo não sofreu por seus próprios pecados, Jesus não tinha pecado, mas pelos nossos. Todo aquele sofrimento que Jesus passou foi pelos nossos próprios pecados. Como diz, carregando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados. 1 Pedro 2, 24. Morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para nos levar a Deus. 1 Pedro 3, 18. Deus daquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. 2 Coríntios 5, 21. Portanto, em Cristo temos a redenção pelo seu sangue, a remissão, perdão dos pecados. Efésios 1, 7. Então, você entende o que acontece aqui, né? Em Cristo você tem o perdão dos pecados. Você fica como se não tivesse pecado. Entenda, eu sou pecador, você é pecador. Mas o fato de estar em Cristo, Deus vê você através de Cristo. E como é que ele vê Cristo? Cristo não teve pecado. Então é isso que Deus está oferecendo. Ele está oferecendo uma oportunidade de você resolver completamente o problema dos seus pecados. E quando ele voltar, você está pronto para ir com ele. Que presente maravilhoso! Você já recebeu um presente assim? Perdão dos pecados, a solução dessa contaminação espiritual que eu venho falando, Deus está oferecendo. Deus oferece ao pecador a justiça alcançada por Cristo. Jesus sofreu nessa vida para que pudéssemos escapar do sofrimento da vida futura. Entende? O que Jesus passou, aquele sofrimento na cruz que ele passou nessa vida, é para nos livrar do sofrimento da vida por vir. Jesus cumpre assim a justiça e a misericórdia de Deus. Deus é justo e ao mesmo tempo justificador. Romanos 3, 26. Ele é justo porque Cristo satisfez as exigências da justiça, pagou o preço, por meio de uma vida perfeita e sendo castigado pelo pecado. Mas ele é misericordioso como justificador, quando aceita a morte de Cristo a favor dos nossos pecados, a fim de perdoar-nos e nos tornar justos. Vamos ler esse texto de Romanos. Romanos, capítulo 2. Versículo 23 e 26. Diz assim: Tu que te glorias na lei, desonras a Deus pela transgressão da lei? Pois, como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por vossa causa. Porque a circuncisão tem valor se praticares a lei. Se és, porém, transgressor da lei, a tua circuncisão já se tornou incircuncisão. Aqui é Paulo falando para os judeus. Se, pois, a incircuncisão observa os preceitos da lei, não será ela, porventura, considerada como circuncisão? Os judeus se confiavam porque eles eram circuncidados, né? Eram de Abraão, era da raça de Deus, né? Eles se confiavam nisso, entende? Mas o que Paulo está dizendo aqui é que isso não garante nada. Precisamos de Jesus. Só Jesus pode nos justificar. Não era por meio da lei, como os judeus achavam aqui que iam estar justificados, somente por meio de Jesus. Próximo ponto. Deus dá forças para dominar o pecado por meio de Cristo. Jesus, é como que Jesus nos carrega, né? Jesus nos conduz nessa vida. A gente vai cair muitas vezes, sabe? Olha, se você pensa que você vai
seguir a Cristo, você vai tomar essa decisão, eu vou me tornar um cristão, eu vou seguir a Jesus. Se você acha que você vai fazer isso, você não vai cair, você não vai fazer nada errado, então você não está entendendo, você vai cair. Eu vou cair, nós vamos cair. Esse homem aqui da foto, vamos fazer uma ilustração aqui, né? Ele caiu, mas ele está seguindo a Jesus, entende? Mas ele caiu no pecado. O que é que Jesus faz? O que é que Jesus está fazendo? Levanta, Jesus nos ergue, Jesus estende a mão para que a gente se levante. Então entenda uma coisa, se você decide seguir a Jesus, você vai dizer, mas se eu tomo essa decisão e eu caio, e se eu decido seguir a Cristo e eu faço uma coisa errada, eu peco, e aí, o que vai ser de mim? Isso, Jesus, ele não vai apontar o dedo para você e dizer, tá vendo aí, você não tem condições, não. Jesus sabe da nossa fraqueza. O que é que Jesus faz? Ele estende a mão. Jesus estende a mão e diz, se levante e continue. Eu estou aqui na sua frente. Então é isso que temos que entender. Deus dá forças através de Cristo para que a gente possa viver essa vida com todos os problemas que ela há. Deus também dá ao homem o desejo e a força para dominar o pecado nessa vida. Olha, o pecado não tem que dominar você. Você é que tem que dominar o pecado. Nós, através de Cristo. A morte voluntária de Jesus na cruz demonstra o grande amor de Deus ao permitir que seu Filho único sofresse e morresse pelos pecadores. Não é isso? É isso que diz Romanos, capítulo 5, versículo 8. Diz assim, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. O amor demonstrado no sacrifício de Cristo aproxima o homem de Deus. Né? Evangelho de João, capítulo 12, né? Versículo 32. Diz assim, e eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. Jesus falando. Então, fazendo com que deseje amar a Deus. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. 1 João 4, 19. Além de dar ao homem o desejo de viver sem pecar, né? Você é batizado em Cristo, Ele envia o Espírito Santo para habitar dentro de você, então você vai sentir vontade de não pecar. Se antes você sente vontade de fazer coisa errada, com Cristo você vai ser mais levado a sentir o desejo de não pecar. Deus também lhe mostra a maneira certa de como viver. A vida sem pecados de Cristo dá um vivo e perfeito exemplo, inspirando um estilo de vida piedoso. Né? Então a vida com Cristo vai nos inspirar a levar uma vida piedosa. O que é uma vida piedosa? É uma vida justa. Olha, ninguém está falando aqui de ser santo, perfeito, e não é isso, ninguém consegue. Né? A gente não é ser um santo imaculado, né? É simplesmente uma vida simples, uma vida cristã simples, que busca agradar a Deus. Apenas isso, né? Isso é uma coisa que está ao nosso alcance. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 21 e 22. Porquanto para isso mesmo foste chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum achou em sua boca. Então, é seguir os passos de Jesus. Deus deu a Bíblia ao homem para revelar esse estilo perfeito. 2 Timóteo 3,16, toda a escritura é inspirada por Deus. Deus também envia seu Espírito para fortalecer e ajudar os cristãos a viverem retamente. Romanos, capítulo 8, versículo 26 e 27. Efésios, capítulo 3, versículo 16, vai exatamente falar sobre o Espírito Santo. Quando se torna um cristão, quando toma a decisão de seguir a Jesus, então o Espírito Santo passa a habitar dentro de mim, dentro de você. Romanos capítulo 8, 26, 27 diz: também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos nem orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Então o Espírito Santo passa a interceder por nós, passa a nos ajudar a viver essa vida que Deus quer. Também temos a citação de Efésios, capítulo 3, versículo 16, que vai dizer: para que,
segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior. Então, ele promete fornecer os meios deles fugirem de cada tentação. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel, e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Deus faz isso para aquele que decide segui-lo. Então veja que Deus dá forças. Deus vai estar com você. Você não vai estar sozinho. Muito importante isso. Você não vai estar sozinho. Deus dá bênçãos nessa vida por meio de Cristo. Não quer dizer que a vida do cristão vai ser só sofrimento, amargura, né? Deus também vai dar bênçãos em todas as áreas da sua vida. Seguindo o caminho da verdade, conforme revelado na Bíblia, o homem verá que a impiedade para tudo é proveitosa, porque tem a promessa da vida que agora é e da que há de ser. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 8, vai dizer: pois o exercício físico para pouco é proveitoso, mas a piedade para tudo é proveitosa, porque tem a promessa da vida que agora é e que há de vir. Desculpe, aqui está impiedade, é a piedade. Okay? Então vamos consertar isso aqui, né? Que não é impiedade, okay? É a piedade. A piedade para tudo é proveitosa, porque tem a promessa da vida que agora é e da que há de ser. 1 Timóteo 4:8. A salvação tem duplo valor, então, tem terreno e celestial, né? Você vai ter bênção nessa vida terrena e também Deus garante a bênção eterna celestial. Então, nessa vida, Deus dá aos salvos não só as bênçãos espirituais, né, como Efésios capítulo 1, versículo 3, mas também bênçãos materiais, sim. Os salvos experimentam a verdadeira felicidade, né, dessa vida em comunhão. Lembra o ensinamento de Jesus, as bem-aventuranças, né, bem-aventurados aqueles que sofrem, que choram, né, os mansos, os humildes, né? Então, Jesus diz que vai haver bênção sim nessa vida. Eles têm promessa de alimentação, roupa e abrigo. Mateus capítulo 6 está escrito, né, que Deus promete que vai cuidar de nós, né? É muito bonita essa passagem de Mateus capítulo 6, quando ele promete que vai nos dar o sustento básico que nós precisamos, né? Mateus capítulo 6, versículo 25. Diz assim: por isso vos digo, isso é Jesus ensinando, não andem ansiosos pela vossa vida, o que haver de comer, ou pelo vosso corpo, quanto ao que haver de vestir. A vida não é mais importante que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observe as aves no céu. Não semeiam, não colhem, não ajuntam em celeiros. Contudo, o vosso Pai Celeste a sustenta. Será que você não vale muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao custo da sua vida? Vamos dizer assim, né? Um ano ao custo da sua vida. E por que andais ansioso quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo, não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao forno, quanto mais a vocês, homens de pequena fé. Portanto, não fiquem inquietos, dizendo: o que vamos comer? O que vamos beber? Como vamos nos vestir? Os gentios é que procuram essas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que vocês necessitam dessas coisas. Busquem em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vão ser acrescentadas. Veja que texto bonito, né? Deus sabe de todas as suas necessidades, dos seus filhos, da sua esposa, do seu esposo, da sua família, dos seus pais. Deus sabe. Busque o reino em primeiro lugar e acredite que Ele vai cuidar de você. Deus garante que suas obras farão do mundo um lugar melhor. Gálatas capítulo 5, versículo 22, 23, quando fala dos frutos do Espírito. Gálatas capítulo 5, versículo 22 diz: mas o fruto do Espírito é amor,
alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade e fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Então, frutos do Espírito. Quer ter esses frutos, precisa receber o Espírito. Como é que eu recebo o Espírito? Entregando a vida a Jesus. Produzindo aquelas qualidades que apagarão da face da terra o ódio, violência e opressão. Ele promete então que os justos serão uma bênção para os povos de todo o mundo. Provérbios capítulo 14, versículo 23. Deixa eu abrir aqui, Provérbios capítulo 14, versículo 23. Vai dizer: em todo trabalho aproveito, meras palavras, porém, levam à penúria. Né? Finalmente, vamos concluir a nossa lição falando da vida eterna. Deus dá a vida eterna por meio de Cristo. Aqui é uma imagem, né, uma ilustração, mas vamos imaginar que isso aqui é uma imagem do que vai ser a vida por vir, né? A vida eterna. Eu quero estar aqui, você também quer. Jesus Cristo é o caminho para a gente alcançar o lar celestial que fomos preparados. As bênçãos da salvação serão ainda maiores na vida futura. Através da ressurreição de Cristo, os salvos desfrutam da abençoada segurança de uma vida eterna no céu. Temos 1 Pedro capítulo 1, né? 1 Pedro capítulo 1, versículo 3, assim que João 5, 28 e 29. Vamos continuar na próxima videoaula e vamos encerrar falando com mais calma, com mais tranquilidade sobre a vida eterna. O que está, como é essa promessa, né? O que é que Deus promete em relação à vida eterna por meio de Cristo Jesus?